Ok. Bom para mim nesta manhã poder partilhar a palavra, pregar. Depois de 3 domingos, apesar de presente, mas não a pregar. Primeiro domingo de agosto ouvimos o pastor Jefferson Martins, que está a servir em Lyon, e ele falava sobre caminharmos com Deus, andar com Deus. Depois, dia 13, ouvíamos nossa irmã Cristina. Quem é este, quem é ele e o que é que ele é para nós, não é? Lembrando aquela história maravilhosa, não é? Jesus com os seus discípulos. No domingo passado ouvíamos a nossa Anícia também, falando acerca do poder do pensamento, não é? Da nossa mente. Hoje eu gostava de começar uma nova série de mensagens, ou seja, significa que é uma mensagem primeira, depois iremos ter outras, não sei quantas ainda. Ainda só comecei na primeira, já tenho a ideia da segunda, mas como vocês vão perceber hoje, a nossa mente ela é muito rica, não é? A nossa mente ela é muito rica. Deus deu-nos um tesouro, alguma coisa que os outros seres não têm. Nós temos a capacidade de pensar, de refletir. Alguns pensam de menos. Vocês conhecem pessoas que pensam de menos? Quem é que conhece aqui pessoas que pensam de menos? Fazem primeiro e pensam depois. Alguém conhece ou alguém é assim? Ninguém. Uau, nem conhecem nem são. Fantástico. Então, depois há outra categoria, que é os que pensam demais. Não, também não fazem. Também há os que não fazem nada, não. Mas já não veio por aí. Mas há os que pensam demais. Para fazer alguma coisa, eles pensam... O que não é mau, é bom pensar, é bom fazer. Foi uma capacidade que Deus nos deu. Tenho descoberto também, pelo menos na minha experiência, e se calhar alguns de vocês vão concordar comigo, que na maioria das vezes Deus fala connosco, ou usa muitas vezes precisamente a nossa mente. Não é os pensamentos. Eu vou tentar, pelo menos dentro daquilo que meditei e estudei. Mas Deus fala muitas vezes através da nossa mente. Muitas vezes a gente diz, Deus falou comigo. Quem não entende isso, eu espero que alguns que não entendam tanto hoje possam entender, fiquem aqui a entender isso melhor. Não significa, ouviste uma voz. Quem não percebe disso vai dizer, ouviste uma voz. Não, a gente não pode. Então como é que ouvimos? Na nossa mente. Houve, de facto, um pensamento, houve um raciocínio, houve uma reflexão que nós percebemos, que está ligadíssima à palavra de Deus, que é para nosso bem, ou para bem de alguém, que não é nosso, ou de alguma maneira até pode estar ligado a nós, mas nós percebemos pela intuição que é de Deus. Aliás, às vezes até erramos, às vezes até não era de Deus, era nosso, mas não teve mal nenhum. A gente um dia falará disso com outra expressão. Às vezes nós precisamos ter mais coragem de seguir a nossa intuição. Não se esqueçam que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ora, se Deus não é carne, se Deus não é um como nós, mas Deus é espírito, Ele tem que se comunicar com o nosso espírito, ok? Não estamos a tornar isto aqui, fazer uma aula de espiritismo, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Mas é um facto, Deus tem que falar connosco. Uma expressão que nós usamos muito na igreja é Deus falar ao nosso coração, como se o coração tivesse ouvidos. No Antigo Testamento, por exemplo, Davi e os escritores, aqueles escritores mais poéticos, mais apaixonados por Deus, não falavam do coração, falavam dos rins. Porquê os rins? Porque na cultura deles eram os órgãos que estavam lá mais para trás no corpo humano. Então era como se Deus falasse ao mais íntimo. Alguns até vão dizer as entranhas, pastor, as entranhas é uma coisa. Mas eles referiam-se a Deus falar muito lá dentro da nossa alma. Então eu gostava de nos próximos dias tentar falar-vos sobre mentalidade. Não são pensamentos ou conjuntos de pensamentos, mas mentalidade, ou seja, forma de vida. Forma de estar na vida, estilo de vida, ok? E eu dei-lhe um subtema que é construindo a nossa vida de dentro para fora. Como estamos a dizer, se os nossos pensamentos, eles são reais e de alguma maneira são eles que nos governam, ou não são? Às vezes nós dizemos, eu hoje acordei mal disposto. Certeza? Era bom que nós tivéssemos uma câmara de filmar interior, que captasse as imagens que nós pensamos
e conseguisse ir buscar os sons que nós falamos anteriormente, se calhar houve lá alguma coisa que veio imediatamente à nossa mente quando acordámos, que não foi tão boa, tão positiva, e trocou-nos as voltas. Alguém sabe do que eu estou a falar? Alô? A nossa mente governa-nos. Então eu queria ler rapidamente 2 textos. Um deles não está aqui, ok. Mas acho que era importante por causa daquilo que eu estou a dizer. Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23. Aqueles que estão a tomar nota, tomem nota. Os que não estão a tomar nota porque não têm onde tomar nota, no final os nossos amados assistentes, eles terão o prazer de vos oferecer um dos nossos cadernos de apontamentos, está bem? Então, Provérbios 4, 23. Há de dizer qualquer coisa semelhante a isto. Acima de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Okay? Nas versões mais tradicionais dirá isto mais ou menos. Nós precisamos de saber, de guardar o nosso coração, porque é do nosso coração que procedem as saídas da vida. Então já estamos a ver, coração, a palavra coração que está lá em Provérbios não se refere ao nosso coração, ou neste músculo que bombeia o sangue. Refere-se então à nossa mente. Então algumas traduções mais modernas, mais contemporâneas da Bíblia, dirão que nós temos que cuidar, guardar os nossos pensamentos. Porque são os nossos pensamentos que dirigem a nossa vida. Por exemplo, quando alguém diz, sabe, eu disse isto ou fiz isto sem pensar. Vamos refletir só um bocadinho para vocês entenderem a alma, a essência daquilo que eu quero partilhar-vos da parte de Deus para a nossa vida. Será que isso é possível? Alguém dizer isso é possível, claro. Mas será que isso é possível realmente acontecer? Eu não pensei no que disse. Como se aquilo que sai da nossa boca não passasse primeiro pelo pensamento. Às vezes estamos demasiado quentes, estamos demasiado acelerados, estamos demasiado zangados ou demasiado alegres. Se as nossas emoções elas estão a atingir algum tipo de extremo, algum tipo de pico, sim, parece-nos que nós nem sequer pensamos. Bom, às vezes não pensamos bem, mas isso não significa que não pensamos. Então a nossa mente ela é importante. A palavra de Deus diz isso, Provérbios 4, 23. Acima de tudo o que nós temos que guardar, devemos guardar o nosso coração ou a nossa mente. Porquê? Porque a nossa vida é dirigida por aquilo que nós pensamos. Por exemplo, eu sou uma pessoa assim. Eu sei que há mais pessoas assim. Aliás, eu sei que até que há pessoas que são doentes, são diagnosticadas pela psicologia ou pela psiquiatria, não sei, nessa área. Há pessoas que sofrem disto, pensamentos que são negativos, que são duros e que elas não conseguem controlar. E isso, deixem passar uma expressão forte, mas é verdade, isso inferniza a vida da pessoa. E estou a falar não apenas de gente que não conhece Jesus, estou a falar até de pessoas que são cristãs, que se levantam de manhã, por exemplo, e se você se identificar com isto, faça um gesto para ninguém vos ouvir, só eu é que vai. Há pessoas que não gostam de si próprias, não gostam do corpo que têm. Ninguém consegue. Alguns estão a ver se eu não mexo. É verdade. E só esse facto de terem que de manhã levantar e olhar ao espelho e ver aquilo que não gostam é suficiente para... Há pessoas que, por exemplo, não ligam ao espelho, mas sentam-se à mesa e aquilo que elas gostam de tomar ao pequeno almoço são cereais. Há que alguém que gosta de tomar cereais ao pequeno almoço? Ok. Tu esqueceste, no dia anterior os cereais acabaram. Estás a acompanhar a minha história? Tu até te levantaste mais ou menos bem disposto. Naquela manhã tudo funcionou, até o teu organismo que não costumava funcionar. Naquela manhã funcionou bem, estavas bem disposto. Levantaste e disseste à tua esposa ou ao teu marido, hoje está que nem... Até estou mais leve, hoje está-me o dia a correr mesmo bem. E chegas à mesa, desejoso de comer os teus cereais. Mas os cereais acabaram. Alguém sabe do que eu estou a falar? E de repente, por causa da ausência dos cereais, alguém está-me a acompanhar, estou a dizer algum disparate, por causa da ausência dos cereais, uma série de pensamentos começam a alucinar dentro de nós. Como é que eu me fui esquecer disto? Porque é que ela se esqueceu disto? E de repente, um dia que tinha começado bem... Agora a questão é, será que começou mal o dia porque acabaram os cereais ou porque nós não conseguimos travar a tempo pensamentos que não eram bons?
Senão a pergunta é, porquê é que nos dias os cereais nos incomodam tanto e noutros dias não? Então o problema não é o cereal. O problema está aqui. Então esta é a essência daquilo que nós vamos estar a falar nestes dias. Se nós tiver... Há uma frase que se diz, não é? Mente sã, corpo são. Há alguma verdade nisso. Nós precisamos ter uma mente... Ora, se há alguém que tem que ter uma mente sã, perdoem-me, minhas queridas ovelhas, se há alguém que tem que ter uma mente sã, é a igreja. Não estou a dizer que estamos livres de maus pensamentos, e nós já lá vamos chegar. Não estou a dizer que nós estamos livres, nunca vamos pensar coisas erradas. Não é isso. Mas uma mente sã não significa que não tem coisas menos boas. Mas é uma mente que de alguma maneira se cura a si própria. Irmãos, e se há alguém que tem a capacidade, ou deveria ter a capacidade de se curar a si próprio, irmãos, e quando digo curar a si próprio não significa que nós não precisamos de Deus, não é isso que eu estou a dizer, mas que nós sabemos aonde ir, nós sabemos o que fazer, nós sabemos o que tomar. Alguém sabe o que eu estou a falar, sim ou não? Então, se há alguém que deveria ter a capacidade de cuidar bem da sua mente e ter uma mente limpa, uma mente sã, é a igreja. Porque nós temos connosco o Espírito de Deus, que é a mente de Deus em nós. E nós temos a palavra de Deus, que nos sara, que nos cura, que nos liberta, que nos dá uma visão exata das coisas, correta, etc. Por aí fora. Então, gostava que abrissem outro texto. Já lemos Provérbios 4, 23. Nós temos que guardar o nosso coração, os nossos pensamentos. Romanos 12, 2. Vê se eu não me estico no tempo, está bem? Romanos capítulo 12, verso 2. E eu vou ler na nova tradução em linguagem de hoje, diz assim. Então, tentei comparar com a vossa, talvez seja um pouco diferente, mas a essência da palavra de Deus é a mesma, está bem? Romanos 12, 2, é muito conhecido. Diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Só nesta frase a gente começa logo com um problema. Não vivam como vivem as pessoas... Então como é que então, as pessoas deste mundo vivem em casas, a gente vai viver aonde? As pessoas deste mundo vestem roupas, a gente há de vestir o quê? As pessoas deste mundo andam calçadas e a gente vai começar a andar descalços. As pessoas deste mundo trabalham, a gente não vai mais trabalhar. Bom, sim, muito bem. Claro que precisamos ler todo o resto do versículo, não é? Porque, de facto, o apóstolo Paulo, que é ele que está a escrever aos crentes em Roma, ele não está a referir-se a essas coisas. Ele vai estar a referir-se ao quê? À mente, à mentalidade. Claro que nós vivemos em casas como os outros. Claro que nós compramos roupas onde os outros compram. Até comemos as comidas que eles comem. Claro que sim. Mas a nossa mentalidade tem que ser outra. Então a Bíblia vai dizer isso. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Paulo está a dizer, nós não podemos mais viver como vivem os outros que não conhecem Jesus. E a pergunta então é essa. Que mudança é essa, Daniel? A mudança não é tanto uma mudança muitas das vezes visível, ou pelo menos logo visível, mas é uma mudança que deve acontecer na nossa mente, no padrão do nosso pensamento, ou seja, na forma como nós agora pensamos. E isso tem que influenciar toda a nossa vida. Lembrem-se, a nossa vida ela é dirigida pelos nossos pensamentos. Se nós vivemos guiados pelo Espírito de Deus, se é Ele que governa o nosso homem interior, se nós não apenas lemos a palavra, mas meditamos nela, e meditar tem que ver com a nossa mente,
Ou seja, a palavra de Deus, ela exerce influência. Esta é a palavra-chave desta manhã. Se ela exerce influência na nossa mente, então o nosso estilo de vida, as nossas reações, a nossa conduta, as nossas escolhas, tudo o que sai de nós, tudo o que emana de nós, tem que refletir este novo padrão de pensamento, esta nossa nova mentalidade. Uma mentalidade que não é mais segundo os homens, não é mais segundo a nossa carne, impulsos, mas é uma mentalidade que é centrada na pessoa de Jesus Cristo. E eu estou certo que esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje gostava de então colocar uma base sobre o nosso tema, mentalidade, construindo a nossa vida de dentro para fora. Se entendermos bem a base, a partir da qual poderemos entender, lidar e viver melhor connosco mesmos, com Deus e até com os outros. E se entendermos bem esta base, então nós conseguiremos mais vezes fechar a porta àquilo que percebemos que não é de Deus e estaremos muito mais sensíveis e abertos àquilo que sabemos que é de Deus para nós. E essa base nós vamos chamar isso mesmo, influência. Então algumas perguntas têm que ser feitas esta manhã para nós iniciarmos ou continuarmos. O que é que nos influencia? O que é que influencia o nosso pensamento? Bom, são nestas perguntas, vocês vão ver que nós estávamos aqui toda a manhã a refletir. O que é que nos influencia? Muita coisa. O dia, não é? Hoje estou como o dia. O dia está cinzento. É ou não é verdade? Quantos já... Sim ou não? O dia está... Mas isto está provado cientificamente. Os médicos dizem isso. Um dia de sol, por causa da vitamina que vem do sol. Então, uma série de coisas podem... O ambiente onde estamos numa praia bonita... Estamos no meio de uma confusão de gente que é só pisadelas, é só barulhos. Claro que tudo isso, de alguma maneira, vai influenciar o nosso estado naquele momento. Mas mentalidade é muito mais do que um estado. Claro que há momentos em que eu estou irritado. E ninguém melhor do que a Catarina e as minhas filhas conhecem isso. Claro que há momentos em que eu sou parvo, em que eu tenho as minhas coisas. Mas essa não é a minha forma de vida. Por isso, o mais rapidamente possível, eu volto ao meu estado normal. Sim ou não? Esta é a transformação que Deus quer trazer à nossa vida. Não é uma transformação que acontece só domingo. Eu hoje saí daqui tão abençoadinho. Mas essa não é a intenção de nós sermos ou virmos à igreja. A intenção é Deus continuar a trabalhar na nossa mente, na nossa mentalidade, na nossa postura de vida. Porque amanhã é segunda. E já se acabaram as férias. Então amanhã é segunda. Volta ao ataque. As mesmas coisas, as mesmas condicionantes, os mesmos ambientes, alguns melhores, outros piores, vão estar a rodear-nos. Mas o que é que nos influencia? Eu quero dizer-vos esta manhã. A escolha, a responsabilidade, a decisão de quem nos vai influenciar será sempre nossa. Deus, houve convites de ouvir, e nós vamos ver isso na história de Gênesis, capítulo 2 e 3. Deus deu-nos essa capacidade, houve convites de ouvir, que o diabo, ele quer roubar de nós a capacidade de nós pensarmos. É por isso que há tanta gente por aí a dizer, eu não sei, isto saiu-me da boca, nem sei onde é que eu fui buscar, como é que eu fui capaz de fazer isto, como é que tu foste capaz, quem é que está a governar os teus pensamentos? Quem é que está a influenciar os teus pensamentos? Repito o que disse há pouco, claro que às vezes há momentos, não é isso, mas uma coisa são momentos, outra coisa é tornar-se um padrão na nossa vida. Você percebe a diferença? Um padrão, um momento foi uma vez sem exemplo. Outra coisa é um padrão. Começa a repetir-se e perde-se o controle. Então a pergunta volta. O que é que está a influenciar a nossa... Não adianta apenas dizermos que somos cristãos. Eu sou crente. E então, eu conheço tantos crentes, irmãos, que têm uma mente tão ou mais deturpada do que os outros que nem sequer conhecem Jesus. E nós deveríamos, irmãos. Porquê? Porque em algum momento, provavelmente, o diabo nos enganou. E nós perdemos a capacidade de deixar que a palavra e o Espírito renovem a nossa mente. Então, o que é que nos inspira? É outra pergunta. Para nós termos determinados pensamentos, para nós termos uma determinada mentalidade, uma determinada postura, o que é que nos está a inspirar? O que é que nos inspira? Onde é que os nossos sonhos são colocados? Alguns, isto é ridículo. Não é ridículo. Nos bons ou nos maus exemplos. Você sabe que há pessoas que a única coisa que eles conseguem focar é aquilo que não presta?
Não estou a falar dos que não vêm à igreja. Estou a falar de nós que aqui estamos. A única coisa que eles conseguem ver às vezes nas coisas e nas pessoas é aquilo que não presta. Isso expressa muito a mentalidade dessa aquilo que inspira. A pessoa só é inspirada por aquilo que está mal. Cuidado, o que é que nos inspira? Ai, pastor, a mim o que me inspira é o Senhor. Então deverias pensar, falar e agir mais como Ele. Nunca te esqueças, tu queres perceber o que é que te inspira a ti ou aos outros, ver como é que eles vivem. Não é aquilo que eles dizem. A mim inspira-me o Senhor. Mas depois eles reagem como ao diabo. Ouça, reagir como ao diabo não é só, reagir como ao diabo, irmãos, olha, é falar mal dos outros. Reagir como ao diabo é criticar sempre negativamente os outros. É nunca ter uma expressão de simpatia para ninguém. Isso é reagir como ao diabo. O diabo está zangado desde o princípio, irmão. Você está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? O diabo está zangado desde o princípio. E há gente, irmãos, que vive com essa mentalidade. E nós vamos descobrir como é que se foi buscar essa mentalidade. Uma mentalidade que não é de Deus, irmãos. Os irmãos, e nós vamos descobrir. Nós só temos 2 tipos de mentalidade. E eu vou discorrer isso esta manhã. Não há vários tipos de mentalidade. No meu entender, na minha ótica, no meu estudo da Bíblia, só existem 2 mentalidades. Uma centrada em Deus e outra fora de Deus. Ou nós estamos a pensar como Deus, a viver para Deus e à maneira de Deus, ou nós estamos em contramão disso. Não há como. Mentalidade é então a forma de pensarmos sobre a vida ou algo específico, dizem os entendidos. É a forma de pensar ou o padrão de pensamento que dita os nossos comportamentos, as nossas escolhas, no fundo até quem somos. É a mentalidade que nós adotamos. Nós vamos falar um bocadinho sobre mentalidade aberta e mentalidade fechada, né? Está na moda, cada vez mais se fala disso. Não é? Mentalidade mais moderna, mais para a frente, mentalidade mais para trás. E eu, ao meditar sobre isso, eu descobri que isso nem sequer existe para mim. E respeito outras opiniões, entendam-me. Para mim só existem 2 mentalidades, centrada em Deus ou fora de Deus. Às vezes confunde-se gostos pessoais com estilo de vida. Gosto pessoal é uma coisa. Mentalidade, aquilo que rege o meu pensamento e a minha vida é outra coisa. Eu posso gostar de vestir-me como se vestia há 50 anos atrás. Isso é um gosto pessoal, não significa que a minha mentalidade é retrógrada. Eu simplesmente tenho um gosto que é vestir-me como há 50 anos atrás. Mentalidade é um padrão. É quando nós somos fiéis àquilo em que dizemos que acreditamos. E vivemos de acordo com aquilo. Pois é. Eu posso servir a Deus. É por isso que cada vez eu estou menos esquisito nisso. A minha mentalidade não se abriu. Eu percebo que, irmãos, uma mentalidade de honrar a Deus não está só no meu gosto pessoal. Honrar a Deus é quando... o nosso baterista tem tatuagens nos braços. A mentalidade de Deus é não ter... Não, esse é o teu gosto pessoal. Porque a mentalidade é aquilo que vem de dentro para fora. E eu posso amar a Deus e ainda assim ter o meu gosto. Quantos aqui não gostam de sardinhas? Não, sardinhas quase todos gostam. Pimentos assados. Pimentos assados. Temperadinhos. Pimentos assados. Quem gosta de pimentos assados? Quem não gosta é retrógrado. Não é um absurdo eu dizer... Não, agora sem graça. Não é um absurdo eu dizer isto. As irmãs que cortam o cabelo muito curtinho são muito para a frente. Porque esta é a mentalidade. Alô? Mas quem é que traçou isso? Não foi uma questão de mentalidade, foi uma questão... Isso é um estilo... Mentalidade é um estilo de vida. Eu uso aquilo que eu gosto. Eu gosto de usar o meu bem comprido. Sobretudo agora vai começar o inverno para me aquecer a cabeça. Quando eu tinha cabelo e podia ter deixado de crescer mais um bocadinho, diziam que era pecado. Agora já não é pecado. Agora já não tenho cabelo. Olha, obrigadinho. Nós não podemos confundir gostos pessoais com mentalidade centrada em Deus. Eu conheço muito boa gente que se calhar aos olhos de alguns tem o seu exterior. Que horror! Aquilo, vai de reto. É de reto ou vai de metro, não sei. E alguém percebe do que eu estou a falar, sim ou não? E às vezes confundimos mentalidade centrada em Deus com gostos pessoais. Com moda, por exemplo. E nós precisamos, irmãos,
de ter uma mentalidade centrada em Deus, no reino. E o reino, irmãos, o reino não faz destrinça. Nós precisamos deixar mais Deus ser Deus. O Espírito trabalhar na mente e no coração das pessoas. Porque aquilo que não é de Deus, irmãos, quando as pessoas estão centradas nele, as pessoas começam por auto-vontade. Começam a excluir da sua vida. Deixa-me dizer-lhe imagine, um homossexual ou uma lésbica que aceite Jesus aqui connosco. Continua a orar e a crer, irmãos. Se calhar alguns dos irmãos irão embora porque não vão... Boa viagem. É porque não tinham uma mentalidade centrada em Deus. Mas imagine, um homossexual ou uma lésbica aceita Jesus. E claro, ao fim de muitos anos ela não entra aqui, aceita Jesus e no dia a seguir deixou de ser. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas o habitual é não acontecer. Porquê que o habitual não é acontecer? Porque também nós andamos aqui há tantos anos, não somos homossexuais nem lésbicas, pelo menos que eu saiba, mas temos outros problemas. Há uma carrada de anos que não os largamos, a gente tem uma língua comprida. Aí estão-se a rir. Como diria o pastor Cláudio Duarte, estão-se a rir de vocês mesmos. Aí estão-se a rir. Os irmãos acham que ser homossexual é uma afronta maior do que ter a língua comprida. Olha, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que a coisa que Deus mais abomina é o irmão que põe veneno, irmão contra irmão. Claro que ser homossexual é contra a vontade de Deus. Porquê, irmãos? Porque não é o desenho que Deus estabeleceu. Mas imagino que essa pessoa está aqui connosco, essas pessoas estão connosco, e eu desejo que eles venham, porque Deus os ama e eu os amo também, e acredito que Deus tem um propósito para a vida deles. Mas mentalidade, irmãos, a mentalidade, aquilo que Deus vai fazer, Romanos 12:2, é precisamente isto. A pessoa que vai estar aqui connosco e não vai mudar do dia para a noite, como nós também não mudamos. Até que esta mentalidade seja formada nela. Então é uma mentalidade centrada em Deus que muda a nossa vida. Não pode ser regras, a gente vai ver isso. Não pode ser religião. Não é, tu não podes fazer isto porque na igreja diz que não se pode. Isso não é mentalidade. Isso é uma questão de uso e costume. Está a ver? Moda, uso e costume, gostos pessoais. De repente começaram a entrar como se fosse uma mentalidade. É por isso que às vezes nós nos sentimos tão pesados na nossa alma. Porque às vezes não temos o mesmo gosto que os outros. Porque às vezes temos outro gosto no sentido de moda, de usos e costumes. Alguém percebe do que eu estou a falar? Mas, no entanto, somos tão apaixonados por Deus como qualquer outra pessoa. Então, a mentalidade que nós precisamos achar... Bia, estás zangada hoje, amor. Mas não é comigo, pois não. Acho que é com a mãe. Com a mãe tu podes. Uma mentalidade centrada em Deus, eu quero dizer aos irmãos isto, uma mentalidade centrada em Deus resolve muitos, se não quase todos os nossos problemas. Porque nós já não estamos tão preocupados com o que os outros pensam, como é que os outros vivem. Nós começamos a ficar mais preocupados com como é que nós pensamos e como é que nós estamos a viver. Já não interessa tanto como é que está o cabelo dos outros, como é que está a roupa dos outros, como é que é a forma de estar. Se o outro até é gay, mas se ele é gay, aquilo é pecado. Não, irmãos, não é. É claro que é pecado. Mas Deus ama, e agora o que é que nós ficamos? Precisamos de orar e pedir que Deus transforme a mente dele. Porque, irmãos, é quando a nossa mente se torna centrada em Cristo que nós começamos a viver de acordo com a maneira de Cristo. Eu não vivo à maneira de Cristo. Houve ouvidos de ouvir, irmãos, isto é demais. Vocês é que sabem. Depois vejo mais tarde no YouTube, está bem? Ao vivo é melhor. Somente quando a nossa mente está centrada em Cristo, irmãos, é que a nossa vida começa a mudar. A nossa vida não muda porque o pastor disse agora não se pode usar calças, agora não se pode pintar os lábios, só de vermelho. Vermelho pode. Agora, não, irmãos. Se Cristo não mudar, irmãos, a nossa mentalidade, a nossa postura na vida, se Ele não se torna de facto Senhor da nossa mente, do nosso coração, como queiram usar, irmãos, a nossa vida... Todas as mudanças externas que nós fizermos, irmãos, não valerão de nada. É por isso que a questão da mentalidade, irmãos, construir a nossa vida de dentro para fora é tão importante. Porque há tanta gente, irmãos, com máscara, a fingir uma coisa por fora e a viver outra completamente por dentro. E isso não é cristianismo. Essa nem sequer é a vontade de Deus. Nós precisamos de deixar desenvolver em nós esta mentalidade, uma mentalidade centrada em Deus. O que é que Ele gosta, o que é que Ele quer, com o que é que Ele se preocupa, com o que é que Ele não se preocupa. Claro que para quem estuda essas ciências, ou essa ciência de mentalidade pode-se formar a partir
da soma de vários fatores, como família. Depende da família onde nós crescemos. Há pessoas que cresceram em determinados lugares e isso influenciou muito a sua maneira de estar na vida, a sua mentalidade. Às vezes o meio social, às vezes as convicções que lhes foram sendo colocadas desde pequeninos. Alguns podem achar, alguns se calhar não acham graça nenhuma, outros acham piada, estão giros os meninos a cantarem, a fazer assim, irmãos, porque nós queremos trabalhar desde já na mentalidade delas, queremos que elas se centrem em Cristo e percebam a responsabilidade que há. Não é uma brincadeira. Tem que ver com isso, tem que ver com trabalhar mentalidade. Vocês sabem, a nossa mente, já acho que já soltei isso por aí, já não me lembro. A nossa mente é como um campo. A nossa mente é como um campo. É apenas uma imagem. Que das duas, uma, ou nós vamos intencionalmente trabalhar ou deixar que Deus trabalhe nele, ou nós vamos deixar o campo à mercê. E você sabe o que é que acontece a um campo que não é trabalhado? Sim, vai crescer lá coisas na mesma. Eu não preciso fazer nada, vai crescer tudo o que não presta. Espinhos, ervas daninhas, só lixo. Vão-se formar a rochas, pedras mais duras. Sabe como é que se obtém um jardim? Quantos gostam de um bonito jardim? Quem não gosta? Você sabe que nenhum jardim apareceu por acaso? Pastor, há jardins que apareceram por acaso. Não. Nenhum jardim aparece por acaso. Os jardins aparecem porque algum jardineiro, com muito bom gosto, com muita paciência, com muito trabalho, se sacrificou e trabalhou para que houvesse um jardim. Querem que eu vos prove o que estou a dizer? Se vocês forem a Gênesis capítulo 2, verso 8, o primeiro jardim que apareceu não apareceu por acaso, apareceu porque Deus, diz a Bíblia, o plantou. Então, a nossa mente é como um campo virgem, aberto. E se nós não formos intencionais na permissão que damos a Deus para Ele trabalhar na nossa mente, irmãos, eu quero dizer aos irmãos, o diabo não precisa de permissão para trabalhar na tua mente. Vocês não ouviram aquilo que eu disse? O diabo não precisa da tua permissão para trabalhar na tua mente. Jesus até contou algumas parábolas, uma delas ele falou disso, não é? O homem saiu, plantou, trabalhou no seu campo, mas veio de noite o bandido e semeou lá aquilo que não prestava. O diabo não precisa, irmãos, de autorização tua. E essa, vai-te Satanás o que ele vai, mas volta. É como aquele programa não é? Quem telefona e depois pode voltar a usar vai e volta, não é? O cartão, não sei se é qualquer coisa assim. Ele vai-se embora agora, mas ele volta depois. O diabo não precisa da tua autorização para entrar na tua mente. Ele vai entrar. Ele vai tentar controlar a tua mente. Mas a partir do momento em que a tua mente, o teu coração, se queres assim, ele é entregue nas mãos de Deus, se tu decides viver uma vida centrada em Deus, isso não significa que vais impedir que o diabo tente provocar, tente endrominar, tente iludir. Mas quando tu vives uma vida centrada em Deus, tu podes cair 1000 vezes, mas 1000 vezes tu te irás levantar. Mentalidade não são os nossos pensamentos. Repare, porquê é que eu digo isto? Porque não é por pensarmos coisas más ou no mal que somos maus. Hoje acordei e pensei uma coisa má. Ou a minha mulher chateou-me, que é o normal. E na maior parte das vezes eu tenho uma mente centrada em Deus e é sempre amém e aleluia. Mas há aqueles momentos em que não há amém nem aleluia. Pronto, agora era um homem bom. Não é por ter um pensamento mau que me tornei num homem mau. Assim como também ter um pensamento bom faz de mim a melhor pessoa do mundo. Mentalidade não é questão de um pensamento ou de pensamentos. É de um padrão de pensamentos, de rotina, de vida. Pensamentos que se tornam em vida, que se tornam em experiência, em prática, em influência na vida até de outras pessoas, por exemplo. As nossas ações e escolhas podem ser o reflexo dos nossos pensamentos, mas mentalidade é seguir um padrão. Por exemplo, pensar que estou só ou não vale nada é uma coisa. Fazer disso o meu estilo de vida pode ser outra.
Deixa-me fazer uma pergunta, se calhar absurda. Se calhar fui só eu. E, olha. Mas quantos de nós já pensámos isso? Eu não presto para nada. Porque em algum dia alguma coisa não resultou tão bem. Mas nós não tornámos esse pensamento, não fizemos desse pensamento a nossa mentalidade. Nós não nos levantamos todos os dias, a não ser que estejamos doentes, com alguma depressão, ou algum género de coisa, porque só pessoas que estão doentes aonde? Na sua mente é que ficam perturbadas e não conseguem controlar isso. Pessoas saudáveis, elas deveriam controlar a sua mente, porque é dever nosso guardarmos o nosso pensamento. Porquê é que é importante nós refletirmos sobre isto, irmãos? Porque a nossa mente é como um campo. Se não for trabalhado intencionalmente para dar fruto, ser próspero, útil e até bonito, irão nascer nele todo o tipo de erva, de espinho, de plantas, que a maioria não servirá para nada, apenas para atrapalhar, para magoar, para desvalorizar, para dar trabalho e no fim ser tudo em vão. Quantos de nós já demos lugar na nossa mente a pensamentos destrutivos, a pensamentos negativos? Quantos? No fim ficámos em baixo, não nos apetecia falar com ninguém, não, olha, nem me apetece comer. Alguém sabe do que eu estou a falar? E no fim do dia chegamos à conclusão, para quê? O que é que eu ganhei com isto? Quantos de nós, irmãos, já deixámos de ir a um culto como este por causa disso? Porque começámos a pensar naquilo que não era, aquilo que era e aquilo que não era e ampliámos. Porque a nossa mente tem essa capacidade de ampliar coisas tão pequeninas. E quando nós começamos a dar isso, o diabo começa a explorar, começa a fazer-nos explorar ainda mais essas coisas. E de repente a palavra de Deus ou a voz de Deus na nossa mente e no nosso coração começa a diminuir, a silenciar. Alguém sabe do que eu estou a falar? A tua mente é um campo e tu és responsável por esse campo, por esse jardim. Deus quer tornar essa mente num jardim onde brotam coisas boas, coisas dele. Eu tenho que andar para a frente, sim, eu sei. A vida tem que ter regras, mas as regras não mudam ninguém. A vida tem que ter regras, mas as regras não mudam ninguém. Apenas as regras temporariamente levam alguém a fazer ou agir de determinada forma. É ou não é? Olha, um miúdo que seja, uma criança que seja irrequieta, por exemplo. A gente diz, a regra é, tem de estar aqui sentado sossegado. Porque alguém lhe disse, a regra é, ele até se senta, às vezes pouco tempo. Mas há alguns que até conseguem, depois às vezes até vêm os pais e dizem assim, aquele é o meu filho, aquela é a minha filha. Eu não consigo parar lá em casa, sobe os móveis, sobe os sofás. Como é que ele está aqui? Porque nós dissemos que a regra era. Mas eu não mudei a criança. Porque assim que acabar, assim que eu disser, podes-te levantar, a sua mentalidade acelerada volta. A regra não muda ninguém. Talvez por essa razão a lei não foi suficiente. Apesar do homem tentar cumpri-la, a lei não mudou o homem. Nem Deus queria mudar o homem pela lei. Deus quer mudar o homem não pelo lado de fora. Deus quer construir a nossa vida de dentro para fora. E isso tem que começar na nossa mentalidade. É por isso que nós precisamos de disciplina. É por isso que para orar tu não podes estar à espera eu estou cá com uma vontade de orar. Não, porque orar não é como a comida. Tu de vez precisava de comer uma bolachinha. Não é, a oração é uma questão de disciplina, é uma questão de mentalidade. É como ler a Bíblia. Há ali alguns livros que são enfadonhos. Sim, tudo isso é verdade, mas se ler a Bíblia faz parte do teu estilo de vida, da mentalidade centrada em Deus, tu não estás tão preocupado naquilo que é enfadonho. Tu estás preocupado em ler a palavra. Tu não te focas naquilo que não serve, tu focas naquilo que é importante para o teu crescimento. É por isso que apenas a educação não chega, a formação não chega, a riqueza não chega. O homem precisa de algo ou de alguém, claro, que o influencie, o molde de dentro para fora, crie nele uma mentalidade, lhe dê uma forma e razão para a sua existência. E isso encontra-se, a meu ver, em Deus. O homem precisa de algo profundo, que se torne a sua característica, a sua marca, a sua essência. E a isso eu chamo de mentalidade. Claro que podemos viver sem Deus, fora dele, é uma escolha que somos livres e podemos fazer. Podemos decidir viver fechados, mas livres e com propósito no jardim de Deus. Ou fora do jardim, à nossa sorte, desprotegidos, sem rumo, sem razão, sem propósito na vida. Abra a tua Bíblia. Vamos lá, ainda tenho alguns minutos. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2.
Enquanto abres, ouve, por favor. Na nossa sociedade muito se fala ou se argumenta, usando a questão da mentalidade, para defender ou atacar posições e até convicções. Caracteriza-se mentalidade como algo aberto ou fechado, moderno ou retrógrado. Como se a mentalidade de uma pessoa, a sua forma de vida, pudesse ser rotulada por causa de uma questão de gostos pessoais de algumas pessoas. Isso irrita-me profundamente. Voltando ao tema da homossexualidade, claro que sim. Claro que eu amo os homossexuais e as lésbicas, mas eu sou totalmente contrário à homossexualidade. Porquê? Porque é uma questão de gosto pessoal, é uma questão de princípio de vida, porque é contra aquilo que é a vontade de Deus. E não é porque eu quero o mal dessas pessoas, antes pelo contrário, eu não gosto da homossexualidade, porque destrói a vida dessas pessoas, destrói o propósito de Deus na vida dessas pessoas. Tal é que eu sou tão contra a homossexualidade como sou contra as drogas, porque o princípio é o mesmo, é aquilo que fazem à vida das pessoas. Alguém percebe do que eu estou a falar? Só uma mentalidade centrada em Deus nos pode ajudar a mudar isso. Então há dois tipos de mentalidade. Houve dentro e centrada em Deus e a sua vontade, ou fora e desalinhada disso. Aquilo que hoje muitos chamam de mentalidade aberta é apenas camuflagem para esconder o vazio de uma vida vazia. Onde tudo tem entrada, tudo influencia, tudo, até o que é mau e nocivo, pode moldar e decidir o tipo de vida, em nome da liberdade. Como se ser livre fosse fazer o que queremos. A meu ver, ser livre é conseguir viver preso ao que é certo e bom, tanto para mim como para os outros, e traz glória a Deus. Ser livre não é não estar preso a nada. Eu faço o que eu quero. Essa é uma falsa liberdade. Essa é uma falsa liberdade. Porque esse tipo de liberdade sempre traz consequências muito dramáticas, que são uma prisão maior do que estar preso a Deus. Para nós cristãos, ser livre é desejar de voluntariamente ficar preso à vontade de Deus. É compreender que fora de Deus não há vida, não há propósito, não há princípio e muito menos haverá um fim. Semente aberta implica viver ou aceitar como bom aquilo que é mau e me impede ou afasta do que Deus pensou e preparou para mim. Então eu quero ter uma mente fechada, estancada, blindada, de forma a não entrar mais nada que rouba a qualidade do que Deus plantou. Prefiro ter uma mente fechada, porque isso será sinónimo de satisfação. Eu não preciso de mais nada. Há pessoal que diz isso, não é? Os cristãos. Eu estou a dizer algumas coisas de propósito, porque os nossos vídeos vão parar à internet. E eu quero que as pessoas saibam aquilo em que nós acreditamos. E há pessoas que vão dizer que os cristãos vão cada vez mais dizer isso. Ouçam com ouvido. Não é profecia, isso é fácil de ver. Já há alguns anos para cá está a acontecer, e hoje cada vez mais. Nós cristãos vamos ser rotulados de gente de mente fechada. E sim, eu tenho uma mente fechada, porque eu não preciso ter uma mente aberta. Eu já estou satisfeito com aquilo que eu encontrei para a minha vida. Eu não preciso continuar a pular de flor em flor à procura de coisas novas para me satisfazer, porque eu em Cristo estou totalmente satisfeito. Eu não preciso correr de mulher para mulher, porque já encontrei a mulher que me satisfez. Alguém percebe daquilo que eu estou a falar? Senhor, eu estou a dizer, sim, se nesse sentido eu sou uma pessoa de mente fechada, sim, já tenho uma mentalidade escolhida, centrada em Deus. No livro de Gênesis, o livro dos inícios e começos, encontramos um momento em que Deus estabelece a mentalidade centrada nele e em que o diabo surge também para introduzir uma mentalidade oposta a isso. Gênesis capítulo 2, versos 15 e 16. Gênesis 2, 15 e 16. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Gênesis 3, nós não temos tempo para ler todo o capítulo, mas Gênesis 3 é o famoso capítulo da queda. Quando Eva se ausentou por alguma razão ao pé de Adão e provavelmente se aproximou ou estava junto à árvore, esta dita árvore do capítulo 2, que Deus disse: por favor, vocês podem comer de tudo, à exceção daquela árvore. No dia em que vocês comerem dela, vocês vão morrer. Mas de resto, o que é que Deus disse? Vocês podem comer de tudo. É intencional o que eu estou a fazer. Deus ofereceu-lhes de tudo para eles comerem. Eles eram livres de comerem tudo. E o que é que havia dentro do jardim? De tudo. É de propósito, a gente vai lá chegar. Até que Eva então anda a passear, provavelmente perto daquela árvore, tão perto que a serpente, o diabo usou a serpente naquele dia para se chegar a Eva. E se vocês repararem, a história diz lá isso, não é?
O diabo foi se meter com ela. Ora, a serpente, verso 1, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse? 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. 3. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, de contrário vocês morrerão. Está certo. 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Mentira. Eu tenho que ser breve. O que é que Gênesis 2, 15, 16, o que é que acontece ali? Deus apresenta a sua mentalidade para o homem. Uma mentalidade centrada nele. Vocês podem comer de tudo menos disto. Limites. Vocês estão dentro do meu jardim. Vocês podem comer de tudo o que há no meu jardim, mas por favor desta não comem. Não era porque era um capricho de Deus, era porque aquela árvore estava envenenada para o homem. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer, sim ou não? Mentalidade de Deus para Adão e Eva: vocês podem comer de tudo, mas não comam desta árvore. Obediência, sujeição, submissão, confiar em Deus. Porque podia haver outra árvore que tivesse veneno, mas não havia, porque Deus disse: das outras vocês podem comer, só desta é que morrem. Alguém está a ouvir aquilo que eu estou a dizer? Deus está a estabelecer uma mentalidade para Adão e Eva. Agora, Gênesis 3. O diabo quer vir estabelecer a sua mentalidade. Uma mentalidade sem Deus. Uma mentalidade fora de Deus. Uma mentalidade em que tu dependes de ti mesmo. Tu fazes o que tu queres. Quando refleti ainda ontem, eu estava a pensar: o diabo é tão malandro, mas nós seres humanos, nós somos tão patarocos. Certamente não morrerão, verso 4. 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como? E vocês serão como? O que é que o diabo está a provocar em Adão e Eva? Vocês estão debaixo de Deus. Alô? Mas vocês podem se livrar de Deus, tornando-se Deus. Ou seja, tu podes desistir de Deus, tornando-te um Deus. Quer dizer, por outras palavras, vocês podem passar a odiar Deus, a desprezar Deus. Vocês podem passar a ser aquilo que vocês desprezam. Não é estranho isso? Tu podes passar a ser aquilo do qual tu estás a fugir. Tu não precisas de... É confuso, não é? Tu vais te tornar em Deus, mas para isso tu tens que fugir de... Como é que eu me torno num Ronaldo? Deixando-me influenciar por ele, aprendendo dele, estando perto dele ou matando de uma vez por todas? Como é que eu me posso tornar o próximo Ronaldo? Diz-me, Raquel, tu percebes estas coisas. Chego lá ao pé do homem e digo: bum, morreu, agora eu sou o Ronaldo? Não, digam-me, como é que eu me torno o próximo Ronaldo? Mato o Ronaldo e apareço lá eu e digo: agora sou eu o Ronaldo? Ou eu ponho junto dele, pago se for preciso para conseguir estar perto dele? Como é que ele faz os treinos? Como é que ele chegou onde chegou? Começa a inspirar nele, começa a imitá-lo, começa a correr o que ele corre, começa a saltar e não, bem está, ele chegava lá mais. Alguém sabe do que eu estou a falar? Como é que não me torno o próximo Ronaldo? Mato, anulo, escondo num buraco, ou eu arranjo maneira de estar perto dele, de ouvi-lo, perceber como é que ele toca na bola, como é que ele pega, como é que faz isso? Como é que faz isso? Como é que metes a bola aqui? Como é que dás essas cabeçadas? Eu às vezes dou só um toquezinho e fica-me a dor a cabeça durante 3 dias. Como é que tu fazes? Alguém sabe do que eu estou a falar? Ouça, uma mentalidade centrada em Deus implica eu ter que viver com Deus, perto de Deus, à maneira de Deus. Como é que eu tenho o que Deus tem? Acabando com Ele? Desistindo dEle? Olha outra coisa interessante na história. Estamos a falar de mentalidade, de cabeça. Pensa bem, meu irmão, quando tu tomas decisões, tu sabes que vais sofrer mais à frente. O que é que Deus não tinha para oferecer? Não fez promessas. Antes de Adão e Eva serem criados, Deus já tinha criado o mundo, já tinha plantado o jardim. O que é que Deus ofereceu a Adão e Eva? Tudo.
O que é que o diabo promete? Nada. É que Deus ainda pôs o homem num jardim e disse: olha, estás a ver estas árvores todas lindíssimas? Vocês conseguem imaginar a qualidade daqueles frutos? Se conseguem imaginar ou não a doçura que deveria ter aquele... não brinquem, aquilo devia ser o melhor que há. De lá para cá só se foi estragando, irmão. Aquilo deve ter sido os melhores frutos, as melhores árvores que alguma vez foram plantadas neste mundo. Adão e Eva tinham acesso a tudo. E não era um quilo por dia. Com Deus não há escassez. Com Deus não há miséria. Não pode ter, com Deus não é preciso fazer, não é preciso racionar. Com Deus é come à vontade, come, lambuza-te aí à vontade. Foi isso que Deus disse a Adão e Eva. O que é que o serpente disse? Come desta, não vais morrer. Então não. O que é que o diabo lhe deu, irmãos? Nada. Tirou-os do jardim e pô-los num campo que não tinha sido plantado. Porque o único jardim, verso 8 do capítulo 2, foi Deus que plantou aquele jardim junto ao Éden. Então o resto do mundo podia ter árvores, podia ter todas as... mas não era um jardim, era um campo. Dentro do jardim, irmãos, é verdade que eles estavam fechados, mas tinham tudo. Está a ver mentalidade fechada? Às vezes é bom termos uma mentalidade centrada em Deus. É fechado? Sim. Não podes fazer o que... Não é uma questão de não poder fazer o que os outros fazem. Eu não preciso. Tu não podes ter relações antes do casamento. Não é não posso, é não quero. Eu não preciso. Vais-me dizer que de vez em quando... Sim, claro que tenho vontade, claro que tenho estímulos, claro que tenho desejos, mas eu não sou governado pelos meus desejos, pelos meus estímulos. Eu sou governado por uma mente superior à minha. Eu sou governado pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. O meu desejo é fazer a vontade de Deus. O desejo de servir a Deus é maior que os desejos da minha própria carne. Sim, claro que temos desejos com qualquer outra pessoa. Mas não é uma questão de não poder, é eu não preciso. Porquê que vocês não bebem até? Porquê que vocês não vão para fumar uma cena hoje? Qual é o problema? Não é que eu não possa. Eu poder, eu posso. Não está aqui, ninguém proíbe. Deus não vai mandar um anjo e me cortar os dedos. Você está a rir, é verdade. Eu posso, se eu quiser drogar-me outra vez, eu drogo. Não há ninguém que me impeça. Mas eu não preciso. Eu posso falar mal daquela pessoa? Eu posso, ninguém me impede. Mas é uma questão de mentalidade. Eu poder posso, mas eu não preciso. Aliás, o que aquela pessoa precisa não é que falem mal dela, é que se calhar que alguém... Mas essa é outra pregação. Eu tenho que terminar. Deus deu uma ordem, estabeleceu uma mentalidade para se viver de acordo com a sua vontade, dentro do seu jardim, com Ele por perto. Deus é bom, Ele é perfeito, Ele é amor. O seu plano para nós é de paz e para nos dar ou fazer chegar ao melhor. O jardim é um tipo da vida que Ele tem para nós, assim como era a terra prometida. Iremos falar nisso noutra altura. Um lugar preparado por Deus, abençoado, com tudo o que precisamos, com qualidade, com quantidade, mas onde podemos e devemos participar, cuidando, lutando para manter ou receber aquilo que é nosso, dado por Deus. É por isso que a questão da mentalidade é importante, porque não podemos achar que dá para viver de forma passiva ou neutra. Essa não é a vontade de Deus. O inimigo tentará levar-nos a viver em extremos, a não querer saber de nada, nunca pensamos em nada, ou a querer levar-nos a controlar tudo com o nosso pensamento. E há pessoas doentes assim. Há pessoas que sofrem porque nunca pensam em nada, e há pessoas que sofrem porque pensam demais. E nós precisamos de confiar mais no Senhor. O inimigo bateu à porta da mente da Eva. Ele interrogou, colocou em causa o que Deus disse, e dessa forma a Eva destrancou a porta da sua mente. O inimigo prometeu tanto e deixou Adão e Eva tão vazios, tão sem nada. Para mim isso é o que a mente aberta, fora e desalinhada de Deus provoca, vazio. Mentalidade aberta, cuidado, irmãos. Quando há gente aí a dizer, nós temos que ter mente aberta. Mente aberta, cuidado, pode fazer muita corrente de ar. Isso pode significar que nada nos satisfaz. Ainda não estamos convencidos com nada. Cuidado. Vamos ser francos. Comparemos o que Deus ofereceu a Adão e Eva e o que o diabo apenas insinuou. Deus preparou tudo e ainda plantou um jardim onde havia tudo para satisfazer o homem para sempre. Pergunta, o que é que o diabo tinha e tem para oferecer? Nada. Aliás, ele só vem para matar porque ele não tem nada. Quem não tem nada, rouba, mata e destrói. Ele põe Deus em causa com o objetivo de nos distrair.
O inimigo deseja não influenciar, mas controlar a nossa vida. Afastar-nos de Deus, da sua vontade, de uma vida com propósito, de uma vida feliz e satisfeita. O diabo é mentiroso. Ele insinuará que sem Deus é melhor. Não é isso que nós ouvimos na televisão todos os dias? Sem Deus é melhor. Sem Deus faz mais sentido. Ele disse que nos tornará naquilo que nos quer fazer rejeitar, no próprio Deus. Que ironia! O inimigo instiga-nos, a ser aquilo a que nos desafia a rejeitar Deus. Não é isso que o diabo está a fazer na humanidade? Nós não precisamos de Deus porque nós somos deuses. Como é que eu posso ser Deus sem ter criado nada? Como é que eu posso ser Deus sem ser omnipresente, omnisciente, omnipotente? Características únicas de Deus. Essa foi a mentalidade que o diabo trouxe e continua a trazer à humanidade. Sem Deus, fora dele, falsa liberdade. Enfim, perdidos, errantes, frustrados, vazios, insatisfeitos, sem rumo e sem propósito. Uma mentalidade aliciante, onde vale tudo, mas não se ganha nada nem chega a lugar nenhum. Um estilo de vida aparentemente atrativo, mas pobre, vazio, egoísta. Uma mentalidade a uma vida aberta em falsidade, falsa liberdade, aliás, cheia de ilusão, que promete tanto, mas não dá nada, a não ser afastar-nos cada vez mais de Deus. Há um texto do Novo Testamento, não precisam de abrir, eu vou lê-lo. Paulo descreve exatamente aquilo que o diabo fazia e continua a fazer hoje. Ele disse aos Coríntios que os incrédulos não podem crer em Jesus, porque o Deus deste século cegou o entendimento deles, a mente deles. Este é o trabalho do diabo, você percebe? É uma questão de mentalidade. O diabo vai tentar continuar a cegar-nos, a iludir-nos, a enganar-nos, a trapassar-nos, não por fora, mas na nossa mente. Deus criou todas as coisas e depois de tudo acabado, inclusive o homem e a mulher, Deus plantou um jardim. Porquê um jardim? Eu estou mesmo quase a terminar. Porquê um jardim? Porquê que Deus plantou um jardim e não plantou uma cidade? Porque apenas o jardim revela a essência de um ambiente fechado. Um jardim que não se fecha, corre-se o risco de gente estragar, pisar as flores. Apenas em ambiente fechado pode haver liberdade. Eu achava que era no meio dos meus amigos que tinha liberdade. Tinha liberdade para extravasar e só fazer parvoíce. Mas nunca tive liberdade de abrir o meu coração. Não é entre os amigos que a gente chora. Não é entre os amigos que a gente tem coragem de dizer o que nos dói. Alguém percebe? Quando eu digo entre os amigos, entendam-me. Amigos no sentido de estarmos aí na boa. É num ambiente fechado que nós temos coragem de fazer as coisas mais parvas. O pessoal da minha família vai entender aquilo que eu vou fazer agora. Foi um jogo que nós fizemos, coisa tão parva. Obrigam-me a fazer cada coisa. Num ambiente fechado há liberdade, há segurança, há intimidade, há partilha, há crescimento saudável, há intencionalidade nas relações. Por isso Deus criou a família. A Bíblia fala, sobretudo em Cantares, que a família é como que um jardim, o amor entre o noivo e a noiva é como que um jardim fechado. É interessante que quando fala da igreja, fala também como jardim, como uma videira, ou seja, um lugar que foi trabalhado por alguém. É por isso que tanto a família, exato como a igreja, perdoem-me, são retratados na Bíblia como jardins ou campos cultivados. É impossível criar e viver a mentalidade centrada em Deus, num ambiente aberto a tudo, sem dedicação a nada nem ninguém. No fim não vai haver nada. Um ambiente fechado tem que ver com convicções, satisfação, certezas firmes. O inimigo intentará contra nós. Irá alimentar os nossos desejos, os nossos impulsos, provocará as nossas fraquezas, levar-nos a testar os limites. O diabo colocar-nos a andar, a viver na linha vermelha, até que abandonemos o jardim por vontade própria. Porquê misturar a mentalidade com a liberdade? Porque as duas coisas têm a ver uma coisa com a outra. O inimigo quer levar-nos a crer que a liberdade só existe sem Deus por perto. E porque apenas uma mentalidade centrada em Deus nos faz ser verdadeiramente livres. E nós precisamos fazer uma escolha do que é que nós estamos a fazer com a nossa vida. A história, eu sou livre para pensar o que eu quiser, sim. Mas isso só significa que podes estar a correr o risco. Se ainda não estás fora, estás quase fora do jardim. Se quisermos ser honestos, quem já passou por experiências duras por causa de escolhas egocêntricas, entende a verdade que existe no que estamos a dizer. Viver centrados em nós mesmos, colocando Deus de lado, torna-nos insatisfeitos, imaturos, incontrolados, insensíveis, ingratos e sem destino. E isso sempre traz resultados amargos, indesejados e infrutíferos. E isso faz de nós campos cheios de espinhos e pedras em vez de jardins trabalhados. A gente não cuida da sua mente. É nisto que se torna.
O diabo já perdeu a sua oportunidade e vive para roubar, matar e destruir entre os homens a mentalidade centrada em Deus. Ele mente, ele esconde, ele engana, ele ilude, ele faz tudo para nos distrair e colocar em causa Deus e a sua vontade. A liberdade não está fora do jardim. Ou a liberdade nem sequer está no próprio jardim. A liberdade está em Deus. E Ele passeia dentro do jardim. Lembram-se da história do filho pródigo? Alguém conhece? Ele achou que a sua liberdade estaria fora da casa do pai, fora do jardim. Oh, quanto ele desejou voltar para o jardim, o quanto ele desejou voltar para casa. Apesar de estar fechado numa casa, ele era livre. Na verdade, a liberdade não está em fazermos o que queremos e sermos livres das consequências. A verdadeira liberdade é uma pessoa, Jesus Cristo, a figura perfeita de uma vida centrada em Deus o Pai. Como o homem, Jesus viveu fixado numa mentalidade: ser um com o Pai. Não falar nada que não tivesse ouvido o Pai falar. Não fazer nada sem que o Pai não o fizesse primeiro ou mandasse fazer. O Evangelho de João fala destas coisas. Jesus veio promover e inaugurar o reino de Deus. Ele trouxe e viveu a mentalidade certa, centrada em Deus e na sua vontade. Se vocês lerem com atenção Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, a mentalidade do reino, a mentalidade centrada em Deus. Jesus veio não só falar sobre isso, Jesus veio viver isso, para que nós pudéssemos ser livres e experimentar o mesmo. Em Cristo nós somos livres para nos prender ao que queremos. Em Cristo as amarras caem e podemos escolher livremente viver uma mentalidade, um estilo de vida centrado em Deus e na sua vontade. Paulo disse aos Coríntios que o Espírito Santo coloca em nós a mente de Cristo. Talvez alguns de nós hoje não temos forças para lutar contra os pensamentos que vêm catadupa sobre nós. Pastor, às vezes eu não consigo lidar com isso. O Espírito assiste-nos nas nossas fraquezas. E é o Espírito que nos dá a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16, vocês têm lá isso. Tudo o que precisamos está no jardim. O que é que Deus tinha colocado no jardim? O que é que Deus plantou no jardim? Tudo. Deus já preparou tudo o que precisamos. O inimigo continua a tentar fazer-nos sair do jardim. Mas pensa primeiro. É no jardim que há mantimento. Onde é que estava o companheiro ou a companheira? Onde é que estava a pessoa certa de Adão? Onde é que estava a pessoa certa de Eva? Dentro do jardim. É no jardim que há as pessoas de Deus para nós. É no jardim que pode haver cura, redenção, promessas. É no jardim que há segurança e proteção. É no jardim que está a presença de Deus. Hoje a igreja tem que ser esse jardim, esse lugar onde viver com Deus e para Deus é a mentalidade, é a forma de vida. A igreja tem que ser este jardim, meus irmãos. Nossa igreja neste lugar tem que ser esse tipo de gente. Gente com uma mentalidade voltada para viver para Deus. Mas você não sabe daquilo que eu passo, mas Deus sabe. Não permitas que o diabo te derrote na tua mente. Não somos perfeitos apenas focados em viver para Deus, à maneira de Deus. Essa é a nossa mentalidade. A igreja tem que ser esse jardim onde Deus é rei, o agricultor que vem colher o fruto, mas é também nesse jardim que somos ajudados, estimulados, inspirados a viver esta mentalidade, a não desistir, a não desfalecer, a não sair do jardim. Dentro deste jardim há cura, há salvação, há liberdade, há satisfação, há propósito, há segundas oportunidades. Fora deste jardim eu pergunto, onde é que nós encontramos isto? Onde é que nós encontramos o verdadeiro amor? É nas experiências? E muitos dirão isso, nós temos que ter várias experiências, nós temos que ter mais do que um companheiro, nós temos que ter mais do que um parceiro. Como é que nós vamos ter a certeza do que estou satisfeito? Satisfação não é por eu pular de cerca em cerca, a satisfação encontra-se aqui. A satisfação tem que estar aqui. Se a satisfação não estiver aqui, nunca vai estar em lado nenhum em ninguém. Por isso que há pouco tempo atrás eu refleti esse pensamento, eu até coloquei isso nas redes sociais. Se Deus nunca for suficiente para nós, nunca nada nem ninguém o será. Se na nossa mente Deus não chega para nós, aquilo que Deus traz até nós não é suficiente, não importa quantas mulheres eu vou conhecer, não importa quantas igrejas eu vou passar, não importa quantos trabalhos eu possa vir a ter. Se Deus não é suficiente para mim, nunca nada do que eu for experimentar será. Se a minha mentalidade não mudar, se a minha mentalidade não ficar presa a Deus e àquilo que Deus me dá, então, irmãos, nunca nada. Esse é aquilo que o diabo quer trazer. Tu podes ter mais, Raquel, era só sair daqui. Tu podias ter outro tipo de experiência. Sim, eu podia ter outro tipo de experiência, porque eu sou livre. E eu sou livre para escolher sair, ou eu sou livre para escolher ficar. E a Bíblia não esconde. Não é uma questão de prisão, estamos a falar de jardim. Estar com Deus, ser de Deus e ser para Deus não é uma prisão. Essa é a mentalidade falsa que o diabo tem trazido a muitas pessoas.
Seres de Deus não te dá liberdade. Olha, não podes fazer o que queres ao cabelo. Quem te disse isso? Diz-me onde é que Deus diz isso, que tu não podes fazer o que tu queres ao teu cabelo. Ai, ser de Deus não pode. Diz-me onde é que está isso. Tu podes. A Bíblia diz que eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser. Todas as coisas me são lícitas. Uma questão de mentalidade, claro, pois a mentalidade centrada em Deus faz-me refletir. Antes de eu decidir, eu quero perguntar a Deus. É por isso que Paulo disse aquilo que a irmã Virgínia disse muito bem. Nem tudo me convém, foi Paulo que disse isto. Mas o que é que não é o tudo me convém é o quê? Aquilo que possa vir a atrapalhar a vontade de Deus na minha vida. E esse tudo inclui coisas boas e coisas menos boas. É uma questão de mentalidade. E eu desejo, meus irmãos, nesta manhã, que Deus fale profundamente à vossa mente e ao vosso coração. Vocês não são capazes do diabo. A vossa mente não é capaz do diabo. Não é para o diabo fazer e plantar lá o que ele quer. A vossa mente é lugar de Deus. A vossa mente não é lugar para pensamentos que não glorifiquem a Deus, que desonrem a Deus. A vossa mente é o primeiro lugar onde o vosso culto começa. Porque Romanos 12 é disso que trata. Este é o vosso culto racional. Qual? Oferecer tudo o que somos, corpo, alma, espírito, tudo o que somos. Sacrifício vivo, este é o nosso culto racional. Por isso não vivam como vivam os outros. Mas deixem que Deus os transforme. A vossa mente, os pensamentos que vêm de Deus, a palavra que vem de Deus e que está a transformar a nossa mente. Quero terminar por hoje. Fica de pé comigo, por favor. Quem é que está a influenciar a tua vida? Talvez não tens uma resposta. Pastor, nem sei.